Pois bem, então estamos de volta. Vamos lá. Para a gente arrematar esse tema do termo e do encargo. Então, nós havíamos, antes do intervalo, conversado sobre as espécies de termo, né? Vimos lá o termo convencional, termo de direito, termo de graça, termo certo e incerto, inicial suspensivo ou final resolutivo, termo essencial e não essencial. E aí veio o tema do prazo, né? Que, como eu disse para vocês, ele está ligado com o tema referente ao termo. Então, veja, como eu havia dito para vocês antes do intervalo, termo e prazo são coisas diferentes, né? O termo não se confunde com prazo, né? Os prazos também estão mencionados, regulados pelo Código Civil, notadamente no que diz respeito a prazos decadenciais e prazos prescricionais, né? Esse tema nós vamos conversar também esse semestre, quando nós conversaremos sobre prescrição e decadência. Deixa eu ver. Tem um tema da invalidade, depois os defeitos. Está um pouquinho longe ainda, pelo menos uns 2 encontros que a gente vai precisar para conversar, para chegar na prescrição e na decadência. Então, veja, quando nós falamos do prazo da sua contagem, nós temos que entender que o prazo é esse período de tempo que está entre o termo adquem, ou melhor, o termo acó e o termo adquem, tá? Só um instantinho. Obrigado, já responderam lá. Legal, beleza. Obrigado. Então, eu tenho o prazo, o período de tempo, o lapso temporal, né, compreendido entre o termo inicial, ou termo acó, e o termo final, ou termo adquem. Pois bem, turma, para entender a contagem do prazo, nós vamos precisar nos socorrermos aí do artigo 132 do Código Civil. É tranquilo, tá? Não tem nada de muito difícil nessa matéria. Então, deixa eu colocar aqui mais para baixo um pouquinho, para você acompanhar. Vamos lá, então. Artigo 132 até o 134. Tá aqui, ó. Estamos juntos? Estamos, né? Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento. Então, o primeiro dia do prazo eu jogo fora. Vocês já tinham feito contagem de prazo em algum lugar ou não? Em alguma outra matéria? Em IED a gente viu algo. Legal. Então, o que o artigo 132 está dizendo, direito do trabalho também, muito bom. O que o 132 está dizendo é que, quando eu vou contar o prazo, o primeiro dia do prazo eu excluo. E eu incluo o último dia. Então, imagina um prazo de 5 dias contado de hoje. Esse mês ele é 30 ou ele é 31? Ele é 30. Então, se o prazo de 5 dias começa a fluir hoje, então eu vou excluo o primeiro, né? 29, começou o prazo hoje, eu excluo o primeiro dia. 30, 1, 2, 3 e 4. Tá? Porque eu sempre dispenso o primeiro dia do prazo. Certo? Então, nesse aspecto, acho que não há muito mais o que ser dito. Vocês viram já
em outras matérias, né? Só fazer a ressalva do prazo penal, que o prazo penal eu conto o primeiro dia, né? Conto o primeiro dia. E o prazo civil eu excluo o primeiro dia. Tá? Então, se o cara de prazo penal, imagina lá prisão temporária, são 5 dias também, em regra. O investigado ele se apresentou no primeiro dia às 11 horas da noite. Contou o primeiro dia já. Né? A polícia vai ter ele preso aquele restinho de dia, aquela hora que faltou no primeiro dia, e mais 4. Tá? Beleza. Vamos adiante. Depois, parágrafo 1º do 132. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Você considera a mesma coisa com o domingo, né? Prorroga até o primeiro dia útil. Tá na tela isso tudo? Deixa eu ver aqui. Tá. É o seguinte dia útil. Aí o parágrafo 3º. Parágrafo 2º, desculpa. Meado é o seu 15º dia. Acho que isso também serve para o direito do trabalho, né? Então, o meio do mês é sempre o 15º dia útil. O 15º dia, desculpa. Pouco interessa se o mês tem 28 dias, 30 ou 31. Depois, os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do início ou no imediato se faltar exata correspondência. Então, se contando de hoje 30 dias, né? Ou um mês, melhor dizendo, o mês vai vencer no dia 28 de maio de 2021. Parágrafo 4º, os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto, né? Porque você fraciona daí a contagem para fazer de minuto a minuto, conseguir chegar no resultado da hora que foi dado o prazo. Tudo ok até aqui? Isso são artigos bem autoexplicativos, né? 133. Esse tem uma disposição importante. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto a esses, os devedores, né? Se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu em benefício do credor ou de ambos os contratantes. Então aqui o legislador ele estabeleceu uma preferência, né? Ele estabeleceu uma preferência para proteger determinadas pessoas. No caso do herdeiro e no caso do devedor, os prazos são presumidos, em regra, em favor deles. Quanto ao devedor, se houver disposição convencional em contrário, aí essa disposição prevalece. E depois, o 134, os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são execuíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. É aquilo que nós conversamos já há um tempo atrás, no sentido de que a eficácia do negócio, em regra, ela é imediata. Né? Então, se eu estou no negócio entre vivos, no qual não foi estabelecido nenhum termo inicial, a presunção é de que a eficácia do negócio é imediata. Exceto nos casos lógicos, não é? Onde a própria execução do negócio depende de algum tempo. Você, quando, por exemplo, negocia um imóvel na planta, você não pode querer exigir do incorporador que assim que você assine o contrato, o apartamento esteja lá te esperando, né?
porque vai demandar um tempo para que esse apartamento seja construído. Por outro lado, quando você, por exemplo, adquire uma safra futura, você também não pode, a partir do momento em que celebra o negócio, já querer receber a safra, porque tem um tempo natural, não é? Para plantar, crescer, enfim, e fazer a colheita e entregar a safra. Mas fora esses casos que pela característica própria do negócio existe algum tempo, os demais presumem-se que têm eficácia imediata. Turma, alguma dúvida com relação ao termo? Fácil, né? Falei para vocês que ele dava muito menos trabalho do que a condição, né? Sim, sim. Tem a ver com esse tipo de previsão. Uhum. É possível prever quando que a safra vai estar disponível, né? Daí porque há que se respeitar esse tempo, né? Legal. Também não pode ficar por um prazo indeterminado, né, Lucas e turma? Senão isso desnatura o próprio negócio, né? O vendedor lá do imóvel na planta, ele tem que te dar um prazo razoável, né, para a entrega do bem. Agora vamos lá. Falemos do encargo, se não houver mais dúvidas. Deixa eu colocar aqui, só um instantinho. Do encargo, opa, tá aqui, ó. Do encargo. Pessoal, o encargo, também chamado de modo, tá? Ele também é um elemento acidental do negócio que, em certa medida, pode influenciar na eficácia do mesmo, tá? Então, veja, encargo ou modo é uma determinação que, imposta pelo autor da liberalidade, a esse adere restringindo-a. Sim, é aquele exemplo que eu dei para vocês, vou falar do exemplo e depois a gente vai trabalhando as características. Quando eu falei para vocês assim, ó, faço a doação de um terreno baldio para o município de Ribeirão Claro, a fim de que, para que o município ali construa um hospital. Veja, eu estou dizendo como o bem deve ser utilizado, qual a finalidade que deve ser dada para o bem. Isso é um encargo. Eu restringi a liberdade que o município tem de usar o imóvel, dando uma finalidade específica para ele, tá? Geralmente, turma, o encargo ele estará presente nas doações e nos testamentos, né, que nós chamamos de liberalidade. Falamos antes do intervalo, eu não posso conceber um negócio oneroso com encargo, né, porque eu estaria onerando duas vezes a outra parte. Por exemplo, na compra e venda, eu faria a primeira oneração cobrando o preço e uma segunda oneração impondo um encargo. E isso restringiria a liberdade do comprador. Não se admite, tá? O encargo, ele é, então, tipicamente acessório das doações e dos testamentos, tá bom? Promessa de recompensa, né, declarações unilaterais de vontade. Tá aí, né, só a comprovação, aqui, ó, a comprovação doutrinária do que eu acabei de dizer, não pode ser colocado em negócio a título oneroso, porque sim, né, resultaria numa contraprestação. Aqui o exemplo também, né, muito comum nas doações feitas ao município, em geral com a obrigação de construir uma obra pública, enfim, né,
E nos testamentos. Olha que interessante o exemplo, ó. Deixa a herança para alguém com a obrigação de cuidar de determinada pessoa ou de animalzinho de estimação. Então, é possível que a pessoa receba uma herança com o encargo, tá? Com o encargo. Tudo isso é lícito, é permitido, tá? É claro que o encargo também não pode ser um encargo absurdo ou ilícito, nada disso, mas dentro de uma situação de normalidade, o encargo é permitido pelo direito brasileiro. Aí nós temos uma pequena diferenciação, né, entre o encargo e o ônus. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês o conteúdo completo desse tópico. Encargo e ônus, né? Pessoal, tanto um quanto o outro, eles são obrigações, né? E esse cumprimento ele pode ser exigido judicialmente. O que quer dizer, né, ação cominatória? Só um pequeno parênteses, tá bom? Pessoal, essas ações cominatórias, elas geralmente são propostas quando eu tenho uma obrigação de fazer, e o devedor da obrigação não faz o que deveria fazer, tá? Sim, a pergunta, né? Quem aceitar uma doação com encargo é obrigado a fazer o que foi pedido? Sim, é obrigado a fazer, sob pena de essa doação ser revertida, sob pena de o bem doado voltar para o doador, entendeu? Então, o que acontece? Quando eu falo de ação cominatória, eu estou dizendo de obrigações de fazer. A pessoa que tem uma obrigação de fazer e não faz, ela pode ser alvo de uma ação cominatória. O que quer dizer isso? Quer dizer que o juiz vai impor aquilo que nós chamamos de multa diária, né? Por quê? Porque essa multa diária ela tem um efeito psicológico do devedor. Eu disse multa diária, mas não necessariamente tem que ser diária, pode ser semanal, mensal, mas vai impor uma multa, né? Exigindo que o sujeito cumpra a obrigação que ele está devendo. E por que tem esse efeito psicológico? Imagina a multa diária de R$ 500 para um cidadão médio. Cada dia que passa que ele não cumpre a obrigação, ele passa a dever mais R$ 500, mais 500. E isso tem o efeito de incentivar, né, o devedor a cumprir a obrigação. No caso de testamento, é destinado ao Estado em caso de não fazer o que foi imposto. Veja, se tiver outros herdeiros, Lucas, o que foi dado em testamento vai para os outros herdeiros, tá? Se eventualmente não tiver outros herdeiros, pode acabar sim indo para os cofres públicos, tá? Beleza? Então tá. Tanto o encargo, imagina, eu que agradeço. Tanto o encargo quanto o ônus, eles possuem essa possibilidade de o seu cumprimento ser exigido mediante uma ação cominatória, né? Agora, olha a diferença aqui, ó. O modo, ele é diferente do ônus. Por quê? Porque o ônus, ele não é devido para alguém, tá? Os ônus geralmente são obrigações, muitas vezes impostas pela própria lei, cuja inobservância traz uma desvantagem para aquele que não cumpriu o ônus. Olha só esse exemplo aqui, ó. Quando eu adquiro propriedade, por exemplo, como que eu tenho que fazer? Pelo registro, não é? Então, o ônus
que o adquirente tem com relação à aquisição da propriedade é o ônus de promover o registro da escritura. Se ele não cumpre esse ônus, ele tem uma posição de desvantagem, qual seja, não adquirir a propriedade. Ponto econômico. Vamos lá. Não adquirir a propriedade do bem. Tá certo? Entenderam essa ideia? Do que é um ônus? Quer ver um outro exemplo de ônus? Os processualistas, eles dizem que contestar a ação é um ônus do réu. Por quê? Porque o réu não é obrigado a contestar. Concorda? Ninguém é obrigado a apresentar defesa num processo. Tá? Agora, quando o réu não cumpre esse ônus de defender-se no processo, ele vai experimentar uma situação de desvantagem. Qual que é? A revelia. Revelia, né? Quer dizer, o processo vai correr sem a presença do réu. O exemplo que o Carlos Roberto trouxe aqui é o seguinte: o ônus que a parte tem de promover o registro da escritura de compra e venda do imóvel. Então, se o comprador do imóvel não faz o registro da escritura, seja ela pública ou particular, pouco importa, significa dizer, a princípio, secamente falando, que ele não é dono da propriedade. Então, descumprido o ônus do registro, o comprador experimenta uma posição de desvantagem, qual seja, não ser considerado dono do bem imóvel adquirido. Será que melhorou agora? Legal. Para o Lucas que estava com dúvida, também deu para anotar agora? Maravilha. Muito bom. Então vamos lá no artigo 136 agora, para nós entendermos os efeitos do encargo. Artigo 136. Deixa eu pôr aí na tela para vocês acompanharem comigo. Tá aqui, ó. Artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Então, vamos primeiro ali até o salvo. Ó, o encargo, está escrito aí, né? Vou só reler. Ele não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Então, veja as diferenças. A condição suspensiva impede lá a condição suspensiva, hein, na aula da semana passada, retrasada. Condição suspensiva impede a aquisição e o exercício do direito. O termo impede o termo permite a aquisição, mas impede o exercício. E o encargo não impede nem a aquisição e nem o exercício. Quer dizer que quando eu faço uma doação com encargo, o donatário, o beneficiário, desde logo, ele já pode, ele já adquire o direito e já pode exercê-lo. Essa é a regra. Então, em regra, toda vez que se faz um negócio com encargo, a outra parte já pode considerar o direito adquirido e já pode exercê-lo. Ótimo. Agora, tem a exceção. Veja, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico
pelo disponente como condição suspensiva. Então seria o seguinte, ao invés do para que, eu troco pelo desde que. Assim, ó, faço a doação do terreno baldio para o município, desde que o município construa a creche. Quer dizer o quê? Que o município só será titular do direito, ou seja, ele só vai ter adquirido o direito quando ele entregar a creche pronta para a sociedade. Então, eu estou falando de uma possibilidade de um encargo se transformar em condição suspensiva. Nesse caso, não haverá aquisição do direito, porque a aquisição só ocorrerá quando a condição for cumprida. Certo? Até aqui alguma dúvida? Pois não. Gostaria que repetisse tudo, essa parte. Então vamos lá. Ó, a regra Legal. A regra do encargo, então, que está na primeira parte do dispositivo, do 136, ele dispõe que o encargo ele não impede a aquisição e nem o exercício do direito. Ou seja, desde logo, a parte já pode considerar que o direito faz parte do seu patrimônio e já pode começar a exercê-lo, né? Agora, o finalzinho aqui que eu vou salvo. Isso. Ele quer dizer o seguinte: é possível que esse encargo ele seja inserido no negócio não como um encargo propriamente dito, mas com as características de uma condição suspensiva. Então eu mudo. Ao invés da cláusula de doação do encargo ser para que faça alguma coisa, passa a ser desde que faça alguma coisa, né? Então, nesse caso, o município, no nosso exemplo, ele só vai ser dono, proprietário desse terreno se ele cumprir essa condição suspensiva. Então, não é mais encargo, é condição suspensiva, porque é desde que. Ah, mas isso, eu poderia fazer ainda melhor, condição com termo, desde que construa uma creche nos próximos 5 anos. Aí suponha que passa os 5 anos e o município não construiu a creche. O que acontece? O município não cumpriu a condição suspensiva, não se tornou proprietário do imóvel, que volta para o meu patrimônio enquanto doador. Diferente se fosse um mero encargo. Diferente se eu dissesse, faço a doação para o município para que construa a creche. Nesse aspecto, o município já é desde logo titular, ou seja, já adquiriu o direito e já pode exercê-lo. Né? Beleza, que bom que deu certo agora. Aí a pergunta, no exemplo da prefeitura e da creche, só pode usar esse direito depois de terminada a creche? Então, veja, só vai poder considerar titular do direito se for uma condição suspensiva e a condição suspensiva for realizada. No nosso caso, construir a creche. Agora, se for mero encargo, Lucas, o município já é, desde logo, titular do direito e ele já pode exercer, usar esse direito, mesmo antes de terminar a creche.
é que o uso do direito ele fica vinculado a fazer a creche, né? Entendeu? Beleza. Beleza, Pamela. Legal, Lucas. Agora, acho que não está no material aí. Eu vou pôr uma pergunta para vocês. E se... Pois não. Chamou? Tô ouvindo coisas. E se eu coloco no encargo assim, ó, o terreno que eu estou doando é para construir uma creche. Encargo, não é condição, não é nada, é encargo. O município já é dono do terreno desde logo e tal. Só que ao invés de construir a creche, o município vem e constrói uma escola. Será que eu, como doador, posso considerar que esse encargo não foi cumprido? Sim ou não? E por quê? Isso é a fim de quê? Não digo assim, creche e escola não teria a mesma. Ah, tá, eu usei um exemplo meio parecido, né? Vai, ao invés da escola, construiu um hospital público. Enquanto vocês vão pensando aí, a observação do Lucas aqui tá perfeita, Lucas, é isso mesmo. Uhum. Só que agora a dúvida é essa. Eu, falando num português mais simples, eu mandei o município fazer uma creche naquele terreno que eu doei. Mandei entre aspas. Né? E o município foi e fez um hospital. Eu posso considerar como cumprida a liberalidade? Ou eu posso achar que o município descumpriu o encargo e eu posso pedir a devolução do bem? Pessoal, um de cada vez, hein? Por favor, aqui dá para todo mundo escrever, não precisa tumultuar. Já vamos lá, Lucas. O que acontece é o seguinte: como eu estou diante de um encargo específico, construir uma creche, o donatário, e daí pegando o gancho no que o Lucas falou também, o donatário ele tem duas opções: considerar que aquele encargo não foi cumprido e pedir o bem de volta, ou nada fazer e entender que uma escola, ou um hospital, ou uma creche, todos eles atendem o interesse público e deixar por isso mesmo. Então fica a critério do próprio doador buscar o desfazimento da doação ou não, tá? Porque, veja aí, deixa eu ver se está na tela de vocês o artigo 553. Ó, tá aqui, ó. Se o encargo não foi cumprido, a liberalidade pode ser revogada. Quer dizer, eu entro com uma revogação de contrato de doação, né? Ó, o artigo 553 do Código Civil, ele diz: o donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral, tá? Agora veja, se for um encargo no interesse geral, uma creche é no interesse geral? É. E o doador nada fizer, né? Que é o parágrafo único, ó. Se dessa última espécie, ou seja, do interesse geral, for o encargo, o Ministério Público pode exigir sua execução depois da morte do doador,
se esse não tiver feito. Então, imagina, agora não vou me colocar no exemplo, o indivíduo X faz a doação do terreno lá para o município, para fazer a creche, e o município não faz. Só que o doador, antes de entrar com a revogação da doação, ou exigir o próprio cumprimento do encargo, ele vem a falecer. Falecido o doador, e sendo o encargo no interesse da sociedade, no interesse geral, pode o Ministério Público, enquanto guardião do interesse coletivo, entrar com uma ação exigindo, aquela ação cominatória que nós falamos agora há pouco, entrar com essa ação exigindo que o município cumpra o encargo. Porque senão ficaria muito fácil, né? Morre o doador, o município se veria livre dessa obrigação. Não. O Ministério Público assume a titularidade, a legitimidade, melhor dizendo, para poder exigir que o município, nesse nosso exemplo, cumpra com a liberalidade. Melhor, cumpra com o encargo. Legal até aqui, turma? Entenderam, então, que é possível? Agora, o próprio doador, né, ele pode revogar, como está aí no caput do 553 que nós falamos. Mais uma questão. Olha só. Eu posso ter encargos que podem ser no benefício do próprio doador, né? Eu te dou um imóvel para um particular, dou um imóvel para um particular para que faça sua residência e reserve uma suíte para mim, uma edícula para eu morar. Então, esse encargo é no meu benefício também. Posso ter encargo no benefício de terceiro. Então, faço a doação do terreno para que o donatário construa sua casa e faça um cômodo adjacente para o meu sobrinho. E, como nós já vimos, pode ser também no interesse da coletividade. Olha só que interessante. O terceiro beneficiário, ele pode ficar ali esperando, né, que o encargo seja cumprido e o beneficiário não cumpra o encargo. Então, o que o terceiro pode fazer? Ele pode entrar com uma ação exigindo o cumprimento desse encargo. Aqui, ó. O terceiro, então, ele pode pedir em juízo que se cumpra um encargo. Aquela ação cominatória de obrigação de fazer. Mas o terceiro, ele não pode entrar com ação para revogar a doação. Por que ele não pode entrar com ação para revogar a doação? Simples, porque ele não é o dono do bem que foi doado, né? Então, só o doador pode pedir a revogação da liberalidade. O terceiro e o Ministério Público não podem fazê-lo. O terceiro e o Ministério Público podem fazer somente o pedido para o cumprimento do encargo, mas nunca para revogar a doação. Né? Tudo em ordem com essa informação? Agora, legal, obrigado. Agora, imagina que o sujeito fez a doação. Pode ser até esse mesmo exemplo do município, que eu acho que ele é bem esclarecedor. Faz lá a doação do terreno para o município, para construir a creche. O município não faz, e nesse meio tempo, o doador morre. E deixa herdeiros. Será que os herdeiros do doador podem pedir a revogação da doação? Podem, né? Os herdeiros podem pedir tanto o cumprimento do encargo quanto a revogação da doação. Tá aqui, ó.
falando que a ação revocatória, né, ou seja, a revogação da doação, ela é privativa do instituidor, ou seja, daquele que fez a doação. Ô, meu saco. Aí. Apareceu de novo, desculpa. Desculpa. Né, é privativa do instituidor, podendo os herdeiros também pedirem prosseguir na ação por ele intentada. Então, aqui nós temos que tirar duas informações. Perdão. Nós temos duas informações para tirar. Primeiro, os herdeiros podem pedir a revogação da doação. Segundo, os herdeiros só podem fazer isso na ação que o doador já tinha começado quando em vida. Então, eu, doador, entro com a ação para revogar a doação que eu fiz para o município. No trâmite da ação, faleço. E os meus herdeiros podem continuar na ação que eu já propus. Tá? Ah, mas e se o doador, então, faleceu antes de propor a ação? Os herdeiros não podem fazer nada? Eles podem só exigir o cumprimento do encargo, mas exigir o desfazimento da doação, não. Certo? Fácil, né? Muito bom. Até aqui alguma dúvida? Agora, olha só. Eu pergunto para vocês o seguinte. Nós estamos falando aqui que pode revogar a doação, que pode exigir o cumprimento do encargo, mas espero que tenha passado pela cabeça de vocês a seguinte pergunta: qual é o prazo para isso? Hã? Alguém se perguntou isso ou não? Não? Ninguém? Então, nós temos que nos perguntar, né? Qual é o prazo que o doador tem para buscar? Porque lembra, tudo no direito tem que ter prazo, não existe direito eterno, pretensão eterna, né? Turma, você olha ali nos artigos 136 e 137, você não encontra, né? Você não encontra estabelecimento de prazo. Então, o que o código diz, geralmente? Que na ausência de uma determinação de prazo específica, nós temos que buscar um prazo geral, um prazo genérico. Geralmente, esse prazo genérico é de 10 anos. Tá? Tá lá no artigo 205 do Código Civil. Então, nós podemos dizer que o doador ele tem o prazo de 10 anos para exigir o cumprimento. Isso é um prazo geral. Professor, mas e se no contrato de doação tiver um prazo menor daquele do exemplo? Faço a doação do terreno para que nos próximos 5 anos seja construída uma creche. Aí é lógico que o prazo que está no contrato de doação é o que vai prevalecer. É natural que geralmente o doador estipule o prazo, né? Para não ficar em aberto. Tudo ok então com essas informações? Para encerrar o tema do encargo, nós temos aqui o encargo ilícito ou impossível. Olha só o artigo. Deixa eu colocar aqui na tela, né? Desculpa. Aqui. Encargo ilícito ou impossível, artigo 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível. Essa é a primeira regra. Né? Depois tem a segunda parte a partir do salvo. Mas a regra é a seguinte: se o encargo ilícito ou impossível consta da doação,
o código diz que ele deve ser desprezado. Então, aquela doação que era com encargo passa a ser uma doação pura. Então, o município, a partir de então, se o encargo fosse ilícito ou impossível, ele passa a ter o bem livre para fazer o que quiser com aquele terreno. Tá? Então, imagina que eu faço a doação para o município assim, ó. Faço a doação do meu terreno para o município da Grande Ribeirão Claro, desde que no terreno seja construída uma torre que deve atingir ou tocar o céu. Esse é um encargo impossível. Certo? Por quê? Pelo mesmo motivo que existe a condição impossível de tocar o céu. O que a lei diz? Esse encargo absurdo, impossível, ele deve ser desprezado e considerado tão somente que eu quis doar o terreno para o município para ele fazer o que ele quiser. Tá? Se for doação impossível, pode o doador colocar outro encargo? Então, aqui, Lucas, a doação não é impossível, é o encargo que é impossível. Tá? Você quis dizer, se for encargo impossível, pode o doador colocar outro encargo. Entendi. Olha o problema, né? Como que os negócios têm que ser feitos com atenção. Ele vai poder colocar outro encargo nesse exemplo tão e somente se o donatário aceitar. Porque o donatário agora, o município, ele está numa posição de vantagem. O que era uma doação com encargo virou uma doação pura. Qual razão o município teria para aceitar um novo encargo agora? Nenhuma, né? Quer dizer, é meio que assim uma ida sem volta, né? Se fez errado nesse exemplo, não vai ter como depois você inserir outro encargo sem a aceitação da outra parte. Não pode errar, tem que prestar muita atenção. A outra perguntinha, preciso de lei para aceitar o encargo ou de lei pré-existente para aceitar a doação? Você diz no caso da administração pública. Isso, no caso da administração pública, é prudente que o administrador submeta isso ao poder legislativo. Sim, sim. Porque está gerando um ônus para o município, né? No nosso exemplo. Agora, uma doação pura e simples, ele pode receber, opa, dá aqui. Agora, quando eu insiro eu falei ônus no sentido de colocar um peso, né? Coloca um peso sobre o município, atrelado àquela doação, é prudente que o administrador público leve isso para o Poder Legislativo para ter o respaldo, né, dos vereadores, no nosso exemplo, autorizando. Porque caso ele não faça e esse encargo seja muito custoso para os cofres públicos, pode até, numa situação mais extrema, gerar uma improbidade administrativa para ele, né? Para o prefeito. E improbidade é uma coisa que o prefeito não gosta, ninguém gosta, na verdade. Né? A doação simples não precisa, via de regra, não. Publica um decreto lá, aceitando, incorporando ao patrimônio e boa. Legal, valeu. Beleza, então nós falamos inicialmente dessa primeira parte do 137, que está aqui na tela. Considera-se não escrito, encargo ilícito ou impossível. Né? Agora, olha que interessante. Salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Então, aqui,
quando eu falo de motivo determinante, é dizer o seguinte: não fosse por esse motivo, eu não teria doado. Exemplo: faço a doação de um terreno para o município, para que ali ele construa um cassino, do qual eu terei 25% dos lucros. Ora, não fosse a minha vontade de ter o lucro com um cassino, eu não teria feito a doação. E, além de tudo, nós sabemos que a exploração de cassinos no Brasil é uma atividade ilícita. Então, veja, é um motivo ilícito para a doação e é também um motivo determinante dessa doação, né? Aqui o Carlos Roberto usou um outro exemplo também no campo da ilicitude, né? Que faço a doação de um imóvel, por exemplo, eu tenho já a casa pronta já. Então eu faço a doação para cá da casa, não para o município, né? Mas para um particular, por exemplo. Faço a doação da casa para um particular, para que ali mantenha-se uma casa de prostituição. Ora, nós sabemos que a atividade de prostituir-se não é crime, mas manter o local onde a prostituição acontece é crime. Então, quando eu faço essa doação e a atividade ilícita é o motivo determinante da doação, aí eu não vou simplesmente desconsiderar o encargo. Não. Aqui o castigo é mais grave. Qual que é o castigo? A invalidação do negócio como um todo. E é óbvio, né, que se efetivamente for mantida essa exploração dessa atividade ilícita, os responsáveis serão submetidos ao direito penal, né, e vão responder das penas da lei. Mas, civilmente falando, a pena que se aplica é a invalidação do negócio. Então, para que eu possa aplicar o artigo 136 na sua plenitude, eu preciso analisar dois pontos. Primeiro, 3 pontos, vai. Primeiro, se o encargo é ilícito ou impossível. Tá. Se a resposta for positiva, eu preciso saber o seguinte: esse encargo é o motivo determinante da doação? Se a resposta for positiva, eu invalido o negócio jurídico. Agora, se o encargo ilícito não for o motivo determinante, ele for só mais um dos motivos, aí eu considero esse encargo como não escrito. E aquilo que era uma doação com encargo passa a ser considerada como uma doação simples. No caso de invalidação do negócio jurídico, aquilo que era doação com encargo ilícito passa a ser considerada como não doação. Estamos juntos nisso? Conseguiram enxergar comigo essas informações? Legal. É claro que eu trouxe o exemplo do cassino, da casa de prostituição, mas eu também poderia ter trazido para montar uma boca de fumo, né? Enfim, exemplo de ilicitude é o que não falta, né? Tá? Mas é só para ilustrar, né? Alguma dúvida até agora, turma? Estamos juntos? E misturados? Legal, yes. Com isso, nós. Valeu pelo feedback. Com isso, nós terminamos o tema referente à condição termo encargo. Então, só para fazer um pequeno revival aí, nós vimos requisitos de existência do negócio jurídico, requisitos de validade do negócio jurídico,
requisitos ou elementos de eficácia do negócio jurídico. Dissemos lá o seguinte: olha, em regra, a eficácia do negócio é imediata. No entanto, é possível que as partes convencionem elementos que são chamados de elementos acidentais do negócio, que afetam a eficácia do negócio jurídico. Nesse grupo dos elementos acidentais, nós temos a condição, vimos classificações, enfim, conceito, elementos. O termo, vimos também elementos e classificações e efeitos. E o encargo, que acabamos de terminar no que diz respeito aos seus efeitos, né, e tudo mais. Maravilha. Nós acabamos avançando um pouco mais do que eu havia planejado para hoje, mas não há problema nenhum, tá? Eu vou colocar na tela um material para que a gente consiga já começar a conversar sobre a invalidade do negócio jurídico, tá bem? Depois, claro, ele vai para o site, né? Vou só pegar ele aqui para nós compartilharmos. Ó, quando nós falamos de invalidade do negócio jurídico, nós temos que nos recordar de alguns pontos bem importantes, tá? O primeiro deles é no seguinte sentido. Desculpa. O negócio, para que ele possa surtir todos os seus efeitos naturais, ele precisa ser, não é, um negócio válido, ou seja, de acordo com os mandamentos jurídicos, os mandamentos civis. Que programinha aqui, mas é jogo rápido. Tá meio enganando. Então, o que acontece? Eu posso analisar o negócio jurídico sob basicamente 3 prismas, né? Que é o que nós já falamos. Existência, validade e eficácia. Aí eu separo só o campo da validade e vou fazer um estudo mais aprofundado, tá? Essa que é a proposta de nós estudarmos a invalidade do negócio jurídico. Bom, o negócio jurídico que é válido, ele preencheu os requisitos legais e, assim sendo, nós não temos muito o que questionar, né? Ele está de acordo com a lei, no sentido de ter preenchido todo o caminho necessário para ser considerado válido. Entretanto, pode acontecer de o negócio ter alguns defeitos. Estão vendo a tela nova aí, né? Ter alguns defeitos referentes à sua validade. Nesse aspecto, eu tenho uma gradação, né? Eu tenho uma tabela com graus de defeitos e as consequências que esses defeitos geram. Olha, eu posso ter um defeito tão grotesco, tão absurdo no negócio jurídico, que ele sequer chega a existir. Falta para ele o mínimo necessário para estar no mundo jurídico. Lembra quando nós falamos dos elementos de existência? Ou requisitos de existência? Tais como manifestação de vontade, finalidade negocial e objeto idôneo? Pode ser que o negócio, por exemplo, não tenha manifestação de vontade. Quer um exemplo? Coação física. Eu pego a mão da vítima e faço ela assinar o contrato. Ora, a vítima, a pessoa coagida, por exemplo, um contrato de doação de um imóvel dele para mim, eu pego e faço ele escrever.
nem vontade teve. Isso nós chamamos de coação absoluta ou física. Se nem vontade teve, eu não posso dizer que o negócio existe. Concorda? Outro exemplo. O... Não, esse exemplo só. Vou ficar só com esse para não confundir. Então, no caso de coação física, eu não tenho manifestação de vontade. Logo, o negócio nem existe. É muito grave, é muito grave. Depois, eu posso ter a nulidade, que é um defeito grave também, mas o negócio existe. E eu posso ter a anulabilidade, que é um defeito de menor gravidade, mas que também pode ser levado a juízo, não é? Para reclamar a anulação do negócio. Portanto, com relação à inexistência, não tem muito mais o que falar. Faltou algum elemento estrutural, o negócio não existe. Com a nulidade, agora nós podemos conversar. E aí, turma, eu quero só estabelecer uma pequena distinção com vocês, que vocês vão encontrar em livros de direito civil e em outros temas também. No direito processual, a gente também fala de nulidade e anulabilidade. É assim, ó. A nulidade, ela geralmente é dividida em dois campos. A nulidade absoluta, que é grave, gravíssima, e a nulidade relativa, que é menos grave. O que acontece? Terminologicamente falando, a doutrina chama a nulidade relativa de anulabilidade, certo? Então, nulidade relativa é chamada de anulabilidade. E a nulidade absoluta, ela pode ser chamada de nulidade só. Então, eu tenho, naquele degrau de novo, a inexistência, a nulidade absoluta, gravíssima, também chamada de nulidade só, e a nulidade relativa, que é menos grave. Tá? Pois bem, a nulidade absoluta, já vamos descendo aqui, ó, para a gente ir acompanhando juntos. Tá aqui. Já falamos do negócio inexistente, tudo mais. Aqui, desculpa. Nulidade. Então tem aqui um pequeno conceito, né? É a sanção imposta pela lei aos atos e negócios jurídicos realizados sem observância dos requisitos essenciais, impedindo-os de produzir os efeitos que são próprios. Tá, beleza. Aí aqui, ó, as espécies de nulidades, aqui que eu queria comentar com vocês. Ela pode ser absoluta e relativa, total ou parcial. Assim, ó, acho que aí fica bom. Absoluta e relativa, total ou parcial, textual e virtual. A letra B e C, elas são fáceis de entender. O que gera geralmente mais dúvida nos estudantes é essa distinção entre nulidade absoluta e nulidade relativa. Ó, como eu disse para vocês, comparando a nulidade absoluta com a nulidade relativa, a nulidade absoluta ela é mais grave, tá? E a nulidade relativa menos grave. Por quê? Porque a nulidade absoluta, ela afronta, ela viola normas que interessam para a sociedade como um todo. Ou seja, normas de ordem pública. Já viram essa distinção, turma? Normas de ordem pública, ou chamadas também de normas cogentes, e as normas dispositivas? Sim ou não? Não. Tá.
Então, é assim, ó. A doutrina civilista e a própria doutrina da introdução ao direito, tá? Isso é uma matéria de teoria geral do direito. Naquela mesma toada de direito público e direito privado, que vocês aprenderam, aquela divisão, né? Então, eu tenho, assim, as normas que são chamadas normas de ordem pública ou normas cogentes. O que quer dizer, né? Essas normas de ordem pública, elas são pensadas pelo legislador no interesse da coletividade. Dessa forma, nós, os particulares, né, a gente chama de as partes, né, as partes do negócio, não conseguem alterar essas normas de ordem pública. Elas não podem ser alteradas pelo particular. Só uma nova lei pode mudar uma norma de ordem pública. Quer um exemplo? Eu dou já. Artigo 205 do Código Civil. Tá aqui, ó. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Quer dizer o quê? Que as partes não podem alterar os prazos prescricionais. Tá? Porque isso é norma de ordem pública. É pensado no interesse coletivo. Por outro lado, eu tenho normas que são chamadas de normas dispositivas. Esse artigo que eu li é o artigo 205, Lucas. 205. Por outro lado, eu tenho essas normas ditas dispositivas, que admitem que as partes possam ter algum grau de manipulação dessas normas. Tá? Nesse aspecto, veja, eu percebo que quando eu afronto uma norma de ordem pública, eu estou prejudicando a sociedade como um todo. Quando eu afronto uma norma dispositiva, eu estou atrapalhando meramente o interesse das partes. Exemplo do casamento, do Instituto do Casamento. Casamento nulo, casamento do pai com filho. É nulo, ponto. É uma norma de ordem pública. Agora, um casamento anulável, uma norma dispositiva. Por exemplo, a pessoa que se casa novamente sem ter feito a partilha dos bens do casamento anterior. Veja, quando eu falo pai não pode casar com filho, putz, é algo que afeta a sociedade como um todo. Agora, quando eu digo, olha, aqui você não deve casar porque você não dividiu o patrimônio do antigo casamento ainda, ora, isso interessa só aquelas partes envolvidas no divórcio e no novo casamento, não é verdade? Então, esse é um bom exemplo para mostrar o impacto de uma nulidade, que é algo severo, a bomba, e o impacto de uma anulabilidade. É um traque. Eu não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. Aqui em Ribeirão a gente chama de traque, aquela bombinha branca que você joga no chão para espantar gato. Né? Então, a diferença de consequências é muito grande. Daí dizer que a nulidade absoluta, a nulidade, ela é muito mais grave do que a nulidade relativa ou anulabilidade. Entenderam mais ou menos essa ideia para a gente poder prosseguir com o nosso raciocínio? Eu vou ocupar vocês mais 7 minutos, prometo. Estalinho, né? Isso. Aqui a gente chama de traque. Que quando era criança levava para a escola para fazer brincadeira lá, né?
Então é como você comparar um míssil, né, um Tomahawk com uma bombinha dessas. A consequência é muito diversa. Então veja lá, ó, nulidade absoluta, na tua tela. Nos casos de nulidade absoluta, existe um interesse social, para além do individual, para que se prive o ato ou o negócio jurídico dos seus efeitos, visto que a ofensa a preceito de ordem pública, e assim afeta a todos. Ponto. Na mesma linha. Por essa razão, pode ser alegada por qualquer interessado, devendo ser pronunciada de ofício pelo juiz. Isso aqui eu não havia falado ainda, vou complementar. Quer dizer o seguinte, que qualquer pessoa que está diante de um casamento nulo, por exemplo, um casamento entre irmãos, pode procurar a justiça e noticiar esse fato. Qualquer pessoa. Agora, no que diz respeito àquele casamento que ainda não teve a solução do divórcio anterior, não é qualquer pessoa que pode alegar a anulabilidade daquele negócio, cabendo a quem demonstre interesse jurídico fazê-lo. Por exemplo, eu sou credor do cônjuge que ainda não recebeu a divisão da herança do casamento onde houve divórcio. E eu sei que esse mesmo cônjuge está contraindo novas núpcias. Eu vou lá e informo o Poder Judiciário também que eu estou correndo o risco de ficar sem receber o meu crédito, porque está havendo uma confusão de patrimônios aí entre o divórcio e o novo casamento. Eu tenho interesse jurídico para isso. Agora, imagina o vizinho, a vizinha, né, um pouco mais radical, que a gente entende também e respeita, e fala, nossa, é uma pouca vergonha. Nem saiu de um divórcio, já está casando de novo. Eu vou reclamar perante a justiça. Aí eu tenho um interesse moral. O interesse moral não... Desculpa a redundância. O interesse moral não interessa nesse aspecto, mas sim um interesse jurídico. Então é importante você ler essa palavra interesse, tanto no nosso material, quanto lá no 9º termo, quando você for estudar direito de família, quando exige esse interesse, é um interesse jurídico. Não é interesse patrimonial, não é interesse moral, religioso. Essas questões não são levadas em consideração, mas sim um interesse jurídico, acobertado pelo direito. Tá? E, além disso, tá aí na tela, a nulidade absoluta, o juiz pode reconhecer de ofício. A gente já conversou sobre essa expressão, né? Tudo ok com ela? Reconhecer algo de ofício? Sim ou não? Vocês estão aí? Hein? O juiz pode decidir de ofício. Tudo ok com isso? Tudo ok com essa expressão? Tá. Então veja, a nulidade absoluta, ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Só para não fique pesando na minha consciência, reconhecer de ofício significa que o juiz pode fazer sem provocação das partes. Né? Exemplo, o juiz está analisando um contrato de compra e venda de um apartamento e ele vê que o vendedor é uma pessoa que tem 15 anos de idade. Isso é uma nulidade absoluta. Tá? O juiz pode, constatando esse fato, declarar o negócio nulo. Não precisa mais ninguém falar, provocá-lo nesse sentido. Ele mesmo, diante de uma nulidade absoluta, pode reconhecê-la. Tá bem? E já que nós estamos fazendo esse comparativo entre absoluta e relativa, e no caso da nulidade relativa, o juiz pode atuar de ofício? Não. Ele deve ser provocado. Por quê? Porque interessa para a parte alegar. É um interesse mais restrito.
Diferente da nulidade absoluta, que tem um interesse social. Então, o juiz, para preservar esse interesse social, ele acaba podendo reconhecer de ofício essa nulidade absoluta. Enquanto que na nulidade relativa, nós estamos diante do interesse particularizado, não cabe ao juiz atuar de ofício, mas ele deve aguardar provocação. Por mais que ele queira, por mais que ele veja ali a nulidade relativa, a anulabilidade, ele não pode atuar sem a provocação da parte. Legal? Tranquilo até aqui? Turma, vamos fazer a nossa pausa nesse ponto da aula e eu vou lançar esse material, né, como se fosse para a aula seguinte e nós acompanhamos juntos. Esse tema é bem bacana, tá? Você dominando nulidade absoluta e relativa aqui no direito material, vai ficar muito mais fácil porque isso também é matéria de direito processual, tá? Vai ficar mais fácil de você entender. Antes de fazer a chamada, eu agradeço pela presença, tá? Como sempre, uma satisfação. Vamos fazer a chamadinha. Hoje é dia 28/4. E vamos que vamos. Qualquer dúvida, fica à vontade, tá? O microfone está aberto. Ou se durante a revisão da aula surgir dúvida, fica à vontade também para me avisar, tá? Pode responder no microfone mesmo, fica à vontade. Então vai lá. Só vou escrever aqui. Chamada. Luana dos Santos Denis. Ou Denis. Valeu. Adeilson. Presente, professor. Valeu. O Alan não. Amanda. Ana Júlia. Presente, professor. André Camacho. Não? Tá. André Bonotto. Presente, professor. Tá, beleza. Travou aqui bem na hora da chamada, desculpa. Legal. Isso, a Bárbara está presente. Ana Cecília também. Legal. Beleza, voltou agora, né? Obrigado. Camila. Daniela. Eduardo Fernandes. Eduardo Moraes. Emily. Presente, professor. Obrigado. Fernanda Feltrin. Gabriel. Giovanni. Tá. Isabelle. Presente, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado. Isadora. Juliana Batista. Presente. Obrigado. Juliana Ferreira. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Carla. Presente, professor. Obrigado. Catiúcia. Cauê. Presente, professor. Valeu. Luan. Lucas Brandini. Presente, professor. Valeu. Luana Ellen.
Luiz Fernando. Presente, professor. Valeu. Luiz Gustavo. Presente. Márcio. Presente, professor. Valeu. Maria Angélica. Maria Eduarda Murad. Maria Eduarda Costa, desculpa. Inverti aqui, mas estão presentes. Maria Fernanda Belkman. Presente, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite. Matheus. Presente. Maísa. Obrigado. Presente. Obrigado. Monique. Paola. Pedro. Presente. Pamela. Presente, professor. Valeu. Obrigado. Rafael. Cibele. Presente, professor. Boa noite. Stephanie. Thalita. Professor, Janine. presente. Sueli, desculpa. É Stephanie, Sueli, Thalita. Sueli, presente, professor. Legal. Beleza. Agora é Gemima. Presente, professor. Valeu. Maria Heloísa. Emília. Presente, professor. Obrigado. Rafael Geraldo. Igor Sasdelli. Se ficou alguém sem chamar? Acho que não, né? Pessoal, muito obrigado. Boa noite para vocês. Eu tinha chamado o Luan, mas está com presença já. Eu tinha visto o teu nome na tela aqui. Beleza. Boa noite, boa semana. Cuidem-se, hein? Eu acho que esse Cardoso não está mais na lista, Luan. Ficou só você de Luan.